E aí, pessoal que está na batalha para a segunda fase da OAB em penal, chega mais, porque hoje o nosso objetivo é exatamente este: pegar um caso prático, um problema real de prova e construir do zero a peça de defesa perfeita. A gente vai fazer isso passo a passo, pensando como a banca examinadora para buscar aquela nota máxima. Bora lá? O nosso objetivo aqui é bem simples, na verdade. A gente vai pegar um enunciado que parece um bicho de 7 cabeças e transformar numa peça jurídica impecável. Uma argumentação sólida, que não deixa dúvidas e que garante os pontos que a gente precisa. Vamos começar? Então, vamos direto ao ponto. A situação é a seguinte: a polícia entra numa casa sem mandado, baseada só numa denúncia anônima. Lá dentro, não encontra droga nenhuma, mas acha 100 mil reais em espécie. E o resultado? Uma acusação de lavagem de dinheiro. Esse é o nosso quebra-cabeça. E para a gente resolver esse quebra-cabeça, este aqui vai ser o nosso mapa. Primeiro, vamos entender a fundo o caso do Diogo. Depois, identificar qual é a peça processual correta. Daí, mergulhamos nas teses preliminares, falando da prova ilícita. Na sequência, vamos para as teses de mérito, para mostrar como a acusação é frágil. Depois, a gente aprende a estruturar os pedidos finais e, claro, fechamos com dicas de ouro para a prova. Ok, vamos começar pelo começo. Tudo, absolutamente tudo, parte do domínio dos fatos. Antes de pensar em qualquer tese, em qualquer artigo de lei, a gente precisa entender nos mínimos detalhes o que aconteceu com o Diogo. Olha, essa linha do tempo conta uma história. Tudo começa com uma denúncia anônima sobre tráfico. No mesmíssimo dia, os policiais entram na casa do Diogo. Detalhe crucial: sem mandado e sem consentimento. O que eles encontram? 100 mil reais. Nenhuma droga, nada ilícito. Um tempo depois, o Ministério Público denuncia o Diogo por lavagem de dinheiro. E aí vem o ponto que define o nosso trabalho. A citação oficial acontece em 27 de janeiro de 2025. É esse evento que dá o pontapé inicial para a nossa peça. Agora atenção! Identificar a peça correta vale uma parte gigantesca da nota. A pergunta que a banca faz é: qual é a primeira manifestação da defesa depois que o réu é formalmente chamado para o processo? Essa pergunta aqui é a chave de tudo. O enunciado foi muito claro. Diogo foi citado. E no rito do processo penal, a citação é o ato que abre o prazo para a defesa apresentar a sua principal peça antes da instrução. É a hora de colocar as cartas na mesa. E a peça correta, que vale muitos pontos no espelho de correção, é a resposta à acusação. É a primeira e, talvez, a mais poderosa chance que a defesa tem de buscar uma absolvição sumária, de tentar acabar com o processo antes mesmo de começar a produção de provas. É com essa ferramenta que vamos trabalhar. Outro ponto que a banca avalia com rigor e que derruba muita gente: o prazo. Não dá para vacilar. O artigo 396 do CPP é claro: o prazo é de 10 dias. Como o Diogo foi citado numa segunda-feira, a contagem começa na terça, dia 28. É fundamental datar a peça com o último dia do prazo. Esse cuidado técnico pode custar pontos preciosos. Beleza, já sabemos a peça e o prazo. Agora vamos para o recheio, os argumentos. E a gente sempre começa pelas teses preliminares, aquelas que atacam a validade do processo. E no caso do Diogo, temos uma preliminar fortíssima nas mãos. A base da nossa tese preliminar é a mais sólida possível: a própria Constituição Federal. O texto é categórico, não deixa margem para dúvida. A casa é asilo inviolável. A entrada na casa do Diogo violou essa garantia fundamental, já que não havia mandado, consentimento ou uma situação de flagrante delito. E a consequência jurídica dessa violação é direta. A prova obtida, ou seja, os 100 mil reais, é ilícita. E provas ilícitas, segundo a própria Constituição e o Código de Processo Penal, devem ser completamente removidas do processo. Elas não podem fundamentar a acusação, é como se nunca tivessem existido. Então, para ficar bem claro, a jurisprudência dos tribunais superiores, do STJ e do STF é firme em dizer que uma denúncia anônima, por si só, não justifica a invasão de domicílio. A ação policial foi ilegal do começo ao fim, e essa é a nossa primeira grande tese de defesa, uma tese que pode derrubar o processo. Agora, vamos atacar o mérito. E aqui a acusação se mostra ainda mais frágil. Vamos fazer um exercício. Vamos supor, só por um instante, que a prova fosse lícita, o que não é. Mesmo assim, a denúncia do Ministério Público não conseguiria parar de pé. Essa comparação mostra a falha central da denúncia. O Ministério Público acusa Diogo de lavar dinheiro. Mas a pergunta que a defesa faz é: lavar dinheiro vindo de quê? O crime de lavagem exige uma infração penal anterior que tenha gerado esses valores. E a denúncia não fala nada sobre isso. Esse conceito é fundamental.
Para que exista lavagem, é preciso que exista um crime antecedente, como tráfico, corrupção ou qualquer outro que gere lucro ilícito. A denúncia contra o Diogo simplesmente ignora esse elemento essencial do tipo penal. A conclusão, portanto, é inevitável. Se a acusação não descreve nem que seja minimamente de qual crime o dinheiro se originou, a denúncia é inepta. Falta a chamada justa causa, uma condição básica para que qualquer processo criminal possa sequer começar. Bom, com argumentos tão fortes assim, a gente precisa traduzir tudo isso em pedidos claros e tecnicamente corretos ao juiz. Essa é a parte final e decisiva da nossa peça. É o arremate. Nossos pedidos devem seguir uma ordem lógica, uma estratégia. O pedido principal é a absolvição sumária do Diogo, com base no artigo 3977, inciso 3 do CPP. Por quê? Porque o fato narrado não constitui crime. Ponto. Subsidiariamente, caso o juiz não entenda assim, pedimos a rejeição da denúncia por falta de justa causa, com base no artigo 395. E, claro, não podemos esquecer de pedir o reconhecimento da ilicitude da prova. Por fim, arroamos as testemunhas, que neste caso são as mesmas da acusação, para garantir a ampla defesa. Para fechar, vamos consolidar tudo que a gente aprendeu com o caso do Diogo em dicas práticas, um verdadeiro checklist que serve para qualquer peça da segunda fase em penal. Então a lição final é esta: método. Comece sempre pelo prazo e pela identificação da peça. Depois, procure por nulidades, especialmente as violações de garantias constitucionais. Em seguida, desmonte o crime. Analise elemento por elemento. Uma boa estrutura, com argumentos claros e pedidos bem fundamentados, é o caminho para a nota máxima. E para finalizar, uma reflexão. E se a prova fosse lícita? Se a polícia tivesse entrado com mandado? Mesmo assim, a nossa tese de mérito sobre a ausência de crime antecedente continuaria de pé, forte o suficiente para buscar absolvição. Estar preparado para essas variações é o que diferencia uma boa peça de uma peça excelente. Pensem nisso.